Quero desejar uma boa tarde a todos vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Bem, meus queridos, estamos iniciando hoje o curso de Apocalipse. Hoje iremos dar o pontapé inicial, o iniciozinho, a primeira aula sobre o estudo do livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Então, que esse grupo maravilhoso possa, assim, cada vez mais buscar ao Senhor, estudar a sua palavra, para que Deus derrame uma bênção especial sobre todos vocês. O grupo das mães que clamam pelos seus filhos. Então, encerramos, isso, o estudo do livro de Daniel, e agora estamos dando a continuidade, o complemento, que é o livro de Apocalipse. Como eu costumo falar, o livro de Apocalipse é a continuidade, é o complemento do livro de Daniel, 2 livros proféticos. E para nós iniciarmos, eu te convido que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo também é o versículo 1. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje será a introdução ao livro de Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Semana passada nós não tivemos nossa aula devido a uma crise de garganta que eu estava. Falei até com a irmã Edilze, e ainda estou me recuperando. A voz ainda não está ainda 100%, mas se Deus quiser, para a honra e glória dele, nós iremos estudar a sua palavra. Capítulo 1, versículo 1. Se você encontrou, neste momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, Senhor, estamos te buscando em oração, para te agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, estamos iniciando mais um curso da Tua Santa Palavra. Agora, o curso sobre o livro de Apocalipse. Que Tu possa, ó Pai amado, nos iluminar através do Teu Santo Espírito. Abençoa cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está estudando conosco, Senhor, que neste momento Tu visite a casa de cada uma delas e assim faça a morada. Abençoa cada família. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Vamos ficar aqui pelo versículo 1. O que nós podemos perceber é o seguinte: aqui na Bíblia Sagrada, no primeiro livro, no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, no versículo 1, aqui trata-se da revelação de Jesus Cristo. Mas como se deu esta revelação? Primeiramente, aqui João fala que é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada por Deus, enviada pelo seu anjo ao profeta João. Então, vamos lá. Primeiramente, veio de Deus, passando por Jesus, depois pelo anjo e, por último, por João, até chegar essa revelação a cada um de nós. Então, teve toda essa situação para chegar a nós. Nós percebemos aqui que o livro de Apocalipse trata-se da revelação de Jesus Cristo. É um livro que o personagem central é o próprio Jesus Cristo. E o interessante também, gente, é que fala da revelação de Cristo para a humanidade, nos falando a respeito deste manual da esperança, que nos guia para uma revelação completa do caráter de Cristo. Por isso, tão importante é estudarmos esse livro profético. Assim como estudamos de Daniel, precisamos também estudar o livro de Apocalipse. O que nos mostra aqui que um anjo foi enviado a João. Esse anjo que foi enviado a João é o mesmo anjo que foi enviado séculos antes ao profeta Daniel. É o mesmo anjo que certa vez apareceu a Zacarias e falou que ele e Isabel teriam um filho. É o mesmo anjo que apareceu a Maria e disse que do seu ventre veria o Messias. É o anjo que aparece a Daniel há 700 anos atrás. E agora aparece a João na ilha de Patmos. É o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que esteve com Daniel, agora que está com o profeta João.
nós iremos ver muita semelhança entre Daniel e João, entre esses dois livros, com o Apocalipse e o livro de Daniel, que trazem assim uma mesclagem muito aparente. Então, nós veremos tudo isso. Então, gente, aqui na ilha de Patmos, João, ali ele contempla a Jesus glorificado. Jesus glorificado ali surge para João, levando toda esta revelação. E no livro de Apocalipse, nós veremos daqui por diante, que traz muito simbolismo. Ali são muitos símbolos que aparecem. Nós veremos o símbolo do cordeiro, mas também veremos o símbolo do dragão. Veremos selos, veremos cavalos, veremos muitas coisas que muitas pessoas ali não vão entender como se lê. Mas precisamos consultar o Antigo Testamento para assim trazer à tona tudo o que João fala ali na ilha de Patmos. Nós percebemos, quando estudamos a Bíblia, que existem as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. Qual a diferença das profecias clássicas para as apocalípticas? Primeiramente, nas profecias clássicas, assim como se lê, se entende, era como os profetas no passado levavam as mensagens para os reis. Foi assim o caso de Micaías, que levou ali as mensagens para o rei Acabe. Foi o caso do profeta Elias, foi o caso também de Isaías e o caso também de Jeremias. Era considerado profecias clássicas, porque assim como lia, se entendia. Já quando entramos nas profecias apocalípticas, muda-se um pouco, porque aí precisa-se de um intérprete, e muitas vezes ou é um anjo ou é o próprio Deus. E é assim que a gente percebe quando estudamos esses dois livros, Daniel e Apocalipse, que sempre ali existe alguém é enviado para auxiliar o profeta, como foi no caso de Daniel e agora no caso do profeta João. João, o escritor inspirado para escrever o livro de Apocalipse. Mas quem era João, gente? Quando lemos a Bíblia Sagrada, nos mostra que João era filho de Zebedeu e Salomé. João era irmão de Tiago. João era um pescador. João, ele tinha, antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma personalidade muito temperamental. João era egoísta, João era rude. Certa vez, quando nós lemos aqui o livro de Lucas, principalmente Lucas 9:54, nos conta uma história que estava João junto com os discípulos e Jesus Cristo. E eles foram passar por uma vila samaritana, mas não foram bem recebidos, foram rejeitados. Então, naquele momento, João ele fala para Jesus, dizendo: Senhor, tu queres que eu rogue ao Pai para que ele envie fogo e assim consuma as pessoas dessa aldeia? Então, João ele era muito rude, ele era muito temperamental. Jesus, nesse momento, corrige João para que ele tire isso da cabeça. João conhecia a história de Elias, e quando Elias recebe ali os soldados de Israel, ele roga ao Senhor e ele desce fogo do céu e consome aqueles soldados. Então ele sabia que essa história foi real. Ele acreditava que se ele fizesse também a mesma coisa, pedisse ao Pai, fogo dos céus ali era derramado. Mas João, ele andou tanto com Jesus Cristo, ele andou tanto, ele teve tanto na presença de Cristo, assim como ele teve lá no momento da transfiguração, no qual Jesus leva um dos discípulos e ele estava no meio, estava João com Jesus Cristo. João também estava ali no Getsêmani, juntamente com os outros discípulos, João foi escolhido para estar ali. E até no momento da crucifixão de Jesus Cristo, quando Jesus estava sendo crucificado, João também estava ali presente, no qual Jesus chamou ali a sua mãe e João assumiu sendo tutor de sua mãe naquele momento. Então, gente, João sempre esteve próximo de Jesus. O seu próprio livro, o Evangelho de João, chama ele de discípulo amado, de discípulo do amor, discípulo amado por Cristo. Após a morte de Cristo e a sua ressurreição, os discípulos se uniram cada vez mais e passaram a sentir cada vez mais saudade do Mestre. E passaram ali a pregar o Evangelho com grande fervor, para que assim abreviasse cada vez mais a vinda de Cristo. A partir daquele momento foram perseguidos. Os discípulos do Senhor foram mortos. E após a sua morte, a igreja primitiva continuou. O único discípulo que ficou vivo ainda foi João.
E João, ali, quando ele estava vivendo naquele período de Roma, Roma passou a perseguir os discípulos, acusando eles de várias e várias maneiras, e acusando os discípulos de algo assim totalmente absurdos. Eram acusações sem fundamentos. Primeiramente, para eles acusarem e levar os discípulos presos, eles tinham que causar alguma acusação para que assim eles pudessem levar. E, primeiramente, eles acusaram ele de canibalismo. Mas como? Você pode perguntar, Daniel, como os discípulos eram acusados de canibalismo? Porque os discípulos, eles participavam do emblema da Santa Ceia. E na Santa Ceia se come o corpo de Cristo e bebe o seu sangue. Então, por eles participarem desse emblema, Roma aproveitava e acusava eles de canibalismo, para ali levar eles a julgamento. Como eu falei, totalmente sem fundamento. Eles também eram acusados de incesto. Mas por que eles eram acusados de incesto? Porque é o seguinte, os discípulos, eles se tratavam como irmãos. As mulheres as chamavam de irmãs. E quando eles se casavam, continuavam chamando uns aos outros de irmãos. Então, ali eles acusavam eles de incesto, como se estivesse casado com sua própria irmã. Então, essas acusações totalmente sem fundamento levavam os discípulos a julgamento e ali eles eram condenados. Roma, nós sabemos que era politeísta, adorava vários e vários deuses. Não somente deuses, eles adoravam os deuses falsos, mas eles também adoravam os próprios imperadores. Mas eles adoravam os imperadores somente após a morte. Aí surge, na época de João, um imperador chamado Domiciano. E Domiciano, na sua arrogância, Domiciano, altamente prepotente, ele totalmente vaidoso, ele coloca um decreto que ele deveria ser adorado em vida. E ali as pessoas passaram a adorar Domiciano em vida. Mas João foi contra. João combateu tudo isso, esse ensino errôneo. E ele se levantou contra essa idolatria. João é preso e é condenado à morte. E a tradição nos conta que João, a sua pena de morte foi o seguinte: ele foi lançado dentro de um tacho de óleo ardente. Mas o que acontece? Assim como os companheiros de Daniel, que foram lançados dentro de uma fornalha ardente e ali sobreviveram, ali saíram sem nem ao menos chamuscar o seu cabelo, João também foi lançado dentro desse tacho de óleo fervente e saiu ileso, gente. Ali acontece um milagre. Como se explicar o milagre que acontece na vida de João? Não tem como explicar, porque milagres não se explicam. Milagres se aceita. E ali João sai ileso daquele tacho de óleo ardente. Domiciano, ele sabe que não poderia matar João, porque se matassem, as pessoas ficariam cada vez contra ele, e ali poderia gerar um grande motim, gerar um grande alarme. Então, o que Domiciano faz? Já que depois desse ato, mais e mais pessoas passaram a seguir a João, João agora é mandado como preso, como cativo para uma ilha, chamada Ilha de Patmos. E ali naquela Ilha de Patmos, o que é que acontecia, gente? A Ilha de Patmos era uma ilha que as pessoas iam ali para participar de uma grande peregrinação da deusa Ártemis. A deusa Ártemis era a mesma deusa Diana, e ali era local de peregrinação. Então, João já foi colocado num local onde adoravam deuses falsos, onde a idolatria estava ali cada vez mais em crescimento. Mesmo assim, João permaneceu firme, João permaneceu fiel. E foi naquela ilha de muitos idólatras, que o Senhor escolheu para trazer a sua revelação. Foi naquela ilha que Jesus se revelou a João. E agora aquela ilha não chamava mais a ilha da deusa Ártemis. Aquela ilha agora era a ilha do Apocalipse, a ilha da revelação do Senhor, que o Senhor se revelou ao profeta João e ali trouxe este livro maravilhoso. E quando Jesus trouxe essa revelação a João, ali, gente, bem preenchidozinho, dentro desse livro maravilhoso, ele traz um assunto especial, um assunto maravilhoso que está no capítulo 14. Quando nós vamos para o capítulo 14 do livro de Apocalipse, e principalmente a partir do versículo 6, ali traz 3 mensagens importantíssimas que Deus coloca neste livro. Uma mensagem de alerta,
uma mensagem ao mundo. E essa mensagem o Senhor revela aqui a João, para que João traga a cada um de nós uma mensagem que nós devemos pregar. E essa mensagem é chamada sobre mensagem angelical. As 3 mensagens angélicas é escolhida para que um povo especial pregue ela. Um povo que traga um alerta para este mundo em pecado, este mundo em trevas. Uma mensagem que fala que somente Deus é criador. Uma mensagem que fala sobre a adoração falsa sobre a Babilônia. Uma mensagem que fala que nós devemos alertar sobre as pessoas que estão sendo seladas pelo selo da besta. Essas 3 mensagens, elas foram reveladas, mas para ser pregada por um povo especial. Um povo que Deus escolheu para o final dos tempos. Este povo é o remanescente fiel, que está aqui no capítulo 12, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, essas pessoas têm que ter essas 2 qualidades: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Cristo Jesus. Então, Deus escolhe esse povo, este povo especial, este povo para levar a mensagem ao mundo. E, gente, durante todo o decorrer desse curso, nós iremos estudar a respeito deste povo especial. Esse povo que Deus escolheu para levar a sua mensagem. E eu queria parabenizar você, que parou para estudar a palavra de Deus, que parou para estudar esse livro maravilhoso. Eu digo uma coisa para você. Deus, ele tem uma bênção especial para derramar sobre você. Derramar sobre você que tomou a decisão de estudar o seu livro. Vamos voltar aqui para Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. O nosso último versículo desse estudo, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então, bem-aventurados. Quando o Senhor fala sobre bem-aventurados, ele quer dizer felizes, abençoados são todos aqueles que leem, que estudam a minha palavra. Então, quero dizer alguma coisa para você, minha querida amiga. Você é uma pessoa abençoada. A partir desse momento que você tirou para estudar esse livro, esse especial, esse livro da revelação do Senhor, Deus tem uma bênção maravilhosa para derramar sobre você. E você vai estar contando para as pessoas, testemunhando as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre você, que são bênçãos grandiosas. Então, se preparem, porque, com certeza, você vai sentir, você vai testemunhar as bênçãos que Deus tem para derramar sobre você. Então, estamos encerrando a primeira aula deste curso sobre as profecias do livro de Apocalipse, e se Deus quiser, nós iremos continuar até a 15ª aula. Então, que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.